O voto de um preso tem o mesmo peso que o meu? Eu tenho que ficar pagando imposto para sustentar quem está preso? Eu tenho certeza que esse é o pensamento de muitos. Inclusive, foram temas que foram alterados pelo projeto de lei antifacção que foi sancionado recentemente pelo presidente Lula. E diante disso, eu convido você para a gente ter um debate sobre quais os efeitos práticos dessas mudanças. Vem comigo. Olá, senhores e senhoras, sejam bem-vindos. Meu nome é Gustavo e hoje a gente vai debater um pouquinho sobre esses dois temas. Em primeiro lugar, desculpe pelos barulhos externos, tá? Desculpe pelos probleminhas com o vídeo aí. São coisas que a gente vai adaptando com o tempo, mas isso não é motivo para a gente não distribuir o conhecimento. Perfeito? O vídeo vai ser dividido em duas partes para não ficar maçante. Primeira parte eu vou tratar referente à vedação do direito ao voto dos presos provisórios que foi alterado pelo projeto de lei antifacção sancionado. Agora, lei, né? Então vamos lá. Esse projeto de lei foi criado pelo Partido Novo, pelo deputado Marcel. E o que ele faz? Ele muda o nosso Código Eleitoral. Tá? O Código Eleitoral ele permitia que presos provisórios votassem. Com essa alteração, presos provisoriamente não podem mais votar. Vamos entender um pouquinho melhor disso. A nossa Constituição, ela já define que pessoas que estão presas com sentença transitada em julgado já não podem votar. Tá? Então, pessoas que o juiz decidiu definitivamente que são culpadas, que não cabe mais nenhum tipo de recurso por parte dessa pessoa para o Poder Judiciário, essas pessoas já não podem votar, independente se está em regime aberto, em regime fechado, não importa, beleza? E quais os impactos então, Gustavo, de você proibir os presos provisórios de votar se os presos em definitivo já não podem? Vou explicar para vocês. Primeiro ponto. A gente está falando de direitos políticos. Direitos políticos são cláusulas pétreas. O que isso significa? São partes da Constituição, é uma parte da Constituição que não pode ser restringida, só pode ser ampliada. E os direitos políticos, o voto, melhor dizendo, é a forma pela qual a gente exerce a soberania popular. O que é isso? É a gente mostrar que o poder está na mão do povo, não está na mão de político X, não está na mão de político Y. E dentro disso, o voto é a maior forma de expressar essa democracia. Eu estou falando isso para você entender a magnitude que é você restringir o direito ao voto de uma pessoa. Não é uma coisa simples, independente se a pessoa está sendo julgada em um processo criminal ou não. Beleza? Esse é o primeiro ponto da nossa avaliação. Segundo ponto, a nossa Constituição ela tem um princípio que se chama presunção de inocência. Ela fala o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Em efeitos práticos, o que é isso? Se uma pessoa cometeu um crime, tá? Vamos supor que a pessoa cometeu um crime. Ela só vai ser considerada culpada quando o juiz julgar em definitivo, que é o que a gente chama de trânsito em julgado, que é quando não cabe mais recurso para o Poder Judiciário. Aí ela é considerada culpada. Aí você fala, Gustavo, por quê? Porque, gente, a presunção de inocência, ela garante que todo mundo tenha o direito de se defender, contraditório e ampla defesa. Ela garante que as pessoas tenham direito ao devido processo legal, seguir o procedimento que está estipulado na lei. Isso é para evitar livre arbítrio estatal. É para evitar que, pensa comigo, uma pessoa chegue em você,
fale, fulano, você é culpado por isso, você cometeu isso, e você não possa fazer nada. Imagina um Estado ditador, um Estado totalitário, né? Onde tem um ditador, né? O ditador tem grande influência ali, e ele chega e ele fala, você é culpado por causa disso, prendam ele. E você não pode fazer nada. Aí vai e te prendem. E você fica preso, sem poder se defender, sem poder mostrar provas, sem ter que seguir o procedimento seguido em lei. Você segue o procedimento que deu na cabeça daquele ditador, entendeu? Isso é para evitar o livre-arbítrio estatal, garantir a nossa liberdade, tá? Você não pode ser considerado culpado, gente, se não seguir o trâmite legal, né? Perfeito? Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem isso. Lembra do caso do Neymar? Neymar e daquela tal de Nádia, que acusou ele de um monte de coisa, teve aquele clamor social todo, a mídia falando. Imagina se o Neymar fosse considerado culpado só por conta das acusações dela. Não pudesse mostrar os prints, os vídeos que ele tinha, constatando que de fato não era aquilo que ela estava falando. Perfeito? Então é isso que a presunção de inocência garante pra gente. E as pessoas, né, que estão presas temporariamente ou preventivamente, elas têm direito a isso também, gente. Tá? A nossa Constituição ela tem uma parte que ela fala o seguinte também. Ninguém será preso se não em flagrante delito, né? Ou então por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. O que isso quer dizer, gente? Que a prisão temporária e preventiva é uma ordem do juiz não para punir, não é para punir o cara, é para garantir o bom andamento do processo e a ordem pública. O que isso quer dizer? Que as pessoas que estão presas temporariamente ou preventivamente não são culpadas ainda que tenha 1 milhão de provas que dê indícios mais do que suficiente que essa pessoa é culpada. Não, ainda não. Essas pessoas são presumidamente inocentes, para garantir aquilo que eu falei para vocês, frear o Estado, tá? Garantir ao direito de defesa. Então essas pessoas, gente, elas não são consideradas culpadas, elas estão presas meramente no andamento do processo e a ordem pública. É o caso, gente, do Banco Master, do Vorcaro. O Vorcaro não está preso? O Vorcaro não está preso porque ele é culpado. Ah, Gustavo, mas você vai me falar que o Vorcaro não é culpado? Gente, eu não tenho como eu falar nada, porque o processo ainda não terminou. O processo ainda está em andamento. Tá? Então o Vorcaro não é culpado. O juiz decidiu prender ele porque o juiz considerou, usou os critérios da lei, é claro, que ali seria o melhor para o bom andamento do processo, diante do clamor social, risco de fuga, entre outras coisas. Mas ele não é culpado. E por que isso? Exatamente por que eu falei para vocês. Imagina que alguém chega na porta da tua casa e fala, você está preso por causa disso e disso. E você não possa fazer nada. Você não possa apresentar provas, não possa ter que seguir o processo legal, você simplesmente é preso. É isso que garante a presunção de inocência, tá, gente? Então, querer restringir o direito ao voto de presos temporários ou presos preventivamente é você tirar essa presunção de inocência, tá? É muito perigoso, gente, você fazer essa relatividade da lei, tá? É muito perigoso. Eu acho, a minha opinião diante dessa análise é que afeta um direito basilar da nossa Constituição. Perfeito? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os interesses políticos que permeiam essa alteração.